Levante. Glória a Deus. Bom, meus irmãos, estamos aqui mais uma vez para pregar a palavra do Senhor. E para dizer para os irmãos que hoje a palavra que eu vou trazer para os irmãos é um ensinamento para a igreja, mostrando para a igreja o compromisso que a Moriá tem com a palavra de Deus. Não temos compromisso com homens, mas com Deus. E por isso nós temos uma responsabilidade de pregar a palavra como ela é. Talvez não agrade todos. E talvez algumas pessoas estão em algumas igrejas e gostam de tal igreja porque a palavra daquele pastor o conforta, ou alguma coisa naquela igreja é muito boa que o conquiste. Mas eu quero mostrar para os irmãos que, independente do nosso gosto, do nosso querer, da nossa vontade, Deus ele é soberano. E todos nós precisamos sermos obedientes a Deus e amar a sua palavra. Então, eu quero mostrar para os irmãos que o inimigo ele tem algumas estratégias. E ele tem usado coisas neste mundo para confundir a mente dos irmãos. E tornar uma igreja séria como a nossa, como tantas outras que tem por aí, em uma igreja fracassada, ao ponto de vista humano. Então, eu quero que os irmãos prestem bem atenção, porque a mensagem que eu vou trazer nessa noite é para que todos nós venhamos aprender e glorificar a Deus, independente se a palavra é uma exortação, se é um consolo, se é um dia de festa, entender que a palavra de Deus é a palavra de Deus. Amém? Então, abra comigo lá no livro de Salmos, capítulo 12, versículo 6. Salmos, capítulo 12, versículo 6. Depois nós vamos ler também um outro texto do Novo Testamento. Todos acharam? Está aí no telão. Podemos acompanhar. Lê comigo, por favor, aí no telão, os irmãos. A palavra do Senhor são palavras puras, como prata refinada, em fornalha de barro, purificada 7 vezes. Olha para o irmão que está do seu lado e diga: pode passar os séculos, mas a palavra de Deus continua pura. Agora nós vamos em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16 e o 17. Diz assim: toda a Escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para repreender, para corrigir e para instruir em justiça. Vamos ler mais uma vez. Volta lá ao 16. Leia, igreja, comigo. Toda a Escritura versículo 17. Para que amém. Pode sentar. Glória a Deus.
palavra de Deus, ela é inerente, infalível e ela é suficiente. Ela não contém erro. Por isso, eu falo aos irmãos, ouça a palavra de Deus e glorifique ao Senhor. De que forma o pregador vai trazer essa palavra? Se ele está se apoiando na Bíblia, se ele está pregando aquilo que está na Bíblia Sagrada, glorifique ao Deus vivo, ao Deus eterno. Ela foi feita para este fim, para instruir a igreja. Ela foi feita para que todos os irmãos saibam que existe uma vontade, existe um querer de um Deus eterno, poderoso, e que a sua igreja, ela precisa obedecer e ela precisa amar essa vontade do Deus eterno e divino. A palavra de Deus, ela sofre muitas perseguições. Quantos já se levantaram contra a palavra do Senhor? Quantos reis tentaram destruir a Bíblia Sagrada? Quantos séculos passaram e a Bíblia sofreu muitas perseguições? Porque o que é a Bíblia? É um livro? É um livro best-selling, o mais vendido no mundo, e ainda continua a ser. Além de ser o mais vendido do mundo, ele também é o livro que mais traduções foram feitas em outras línguas para que outras pessoas em outros países pudessem ler a Bíblia. É um livro divino. Podemos dizer que ele é a palavra de Deus. Algumas pessoas tentaram dizer, mas foram homens que fizeram, foram homens que, humanos como nós, escreveram a Bíblia, divinamente inspirado pelo Senhor Deus da glória, pelo Espírito Santo do Senhor. A Bíblia Sagrada foi passada por provas, aonde homens de Deus analisaram, aprovaram a Bíblia. Na bibliologia, nós aprendemos as traduções da Bíblia, nós aprendemos como ela foi feita, através do papiro, através do couro de animal, até chegar em nossas mãos. Foi algumas traduções, até a tradução que nós usamos. Então, passou por muitas situações para que verdadeiramente seja um livro aonde nós podemos usar. E ela se tornou uma regra de fé da igreja. Olha para o irmão e diga, a Bíblia Sagrada, ela é a nossa regra de fé. Nós estamos num país debaixo de leis. E nós temos o direito, neste país, de falar de Jesus, de pregar o Evangelho, e temos a Bíblia Sagrada como a nossa regra de fé. Ninguém pode me prender ou prender nenhum pastor se nós estamos pregando a Bíblia Sagrada, ensinando os irmãos, os ouvintes, sobre a palavra de Deus. Se eu falo de pecado, a lei não pode me condenar porque sou preconceituoso, porque a Bíblia vai apresentar os pecados. A Bíblia vai apresentar a carnalidade humana. E se eu, de repente, falar algo que, de repente, pela televisão, pelo que é gravado, por alguém que está ouvindo e não gostou, eu tenho o direito, eu estou coberto pelo direito. Porque neste país ainda podemos ler a Bíblia, podemos ensinar e podemos educar a igreja pela Bíblia Sagrada. Na Bíblia Sagrada nós educamos os nossos filhos, nós educamos a nossa família. Na Bíblia Sagrada nós vamos pegar todos os conceitos que aprendemos do divino Deus e vamos dizer para os nossos filhos, vamos ensinar aos nossos familiares sobre comportamento, sobre educação, o que é a vontade de Deus, o que não é a vontade de Deus, o que podemos fazer, o que não podemos fazer, usando a Bíblia Sagrada. A Bíblia Sagrada, ela não é um livro qualquer, ela é a palavra de Deus. Não há erro na Bíblia, ela é infalível, não há falha nela, ela é certa para ensinamento e ela é o suficiente. Não necessitamos de outro livro para apoiar a Bíblia Sagrada. Não há uma necessidade de outros livros serem escritos
para ser um paralelo, para colaborar com a Bíblia Sagrada, para dizer que ela é certa. Não há necessidade disso. A Bíblia é suficiente. Vamos aplaudir a Jesus pelas sagradas Escrituras de Deus. Vamos aplaudir ao Senhor Deus da glória pela palavra de Deus que está em nossas mãos e que nós devemos ensinar a igreja com amor, com carinho, mas ensinar a palavra do Senhor. Glória a Deus. Um problema que a igreja enfrentou foi a igreja do 3º século em diante, quando essa igreja, ela abandonou a Bíblia Sagrada, quando essa igreja deixou de ler a Bíblia, de amar a Bíblia, de ter fé como a palavra de Deus, e se tornou uma igreja apóstata, do grego apóstase, que significa abandono daquilo que se crê. Abandonaram a palavra de Deus. O que aconteceu com essa igreja? Faz parte da nossa história. Essa igreja se tornou uma igreja de covil de ladrões. Uma igreja que deixou de pregar a palavra e apoiada por irmãos que não se converteram verdadeiramente, foram na doutrina de igrejas pagãs. E a igreja que outra hora era de Cristo, que obedecia a palavra, ela foi se desviando. Ela foi fazendo e tendo práticas que não agradavam mais a Deus. Ela foi se prostrando diante de imagens. Foi se prostrando diante de ideias, de doutrinas não bíblicas. E fez do povo um povo longe de Deus. Por essa igreja, muitos morreram, muitos foram abandonados, muitos foram escravos, queimados em fogueiras. Através dessa igreja surgiu a Inquisição, através dessa igreja surgiu cruzadas, através dessa igreja muitos morreram, porque foram enganados por homens que tinham o domínio da Bíblia, usavam a Bíblia no latim, sem usar a Bíblia com a língua do povo, e o povo não tinha como ler a Bíblia, não tinha como estudar a palavra de Deus. O que acontece hoje no nosso culto, o que está acontecendo agora, é um grande milagre de Deus, onde na tua mão está a Bíblia Sagrada, e onde um homem pede para você abrir a sua Bíblia, e junto com este homem você lê a Bíblia, você entende a Bíblia na sua língua, no seu país. Isso é um milagre de Deus. Porque durante muitos anos isso não se podia, durante muitos séculos atrás não podia se fazer. Um homem, numa língua estranha, não a língua do povo, falava, citava e todo mundo tinha que obedecer. Mas hoje você lê, você pode interpretar, você pode levar para a sua casa, você lê a Bíblia, você estuda a Bíblia Sagrada, você não deixa a Bíblia lá no móvel, no Salmo 91 ou no Salmo 23, não. Ela está lá para ser lida, ela está lá para ser estudada, ela está lá para que você verdadeiramente tenha o conhecimento qual é a vontade do Senhor Deus na tua vida, na tua família. E desta forma, lendo a Bíblia, estudando a Bíblia, nós educamos e fazemos de famílias abençoadas sobre essa terra. Nós erguemos obreiros, levantamos homens de Deus com uma unção sobrenatural através da Bíblia Sagrada. Através da Bíblia Sagrada, os cultos são avivados, os cultos são pentecostais, o culto tem energia, o culto tem cura, há milagres dentro da igreja, através da Bíblia Sagrada. Através da Bíblia Sagrada, nós se prostramos do único e verdadeiro Deus. Os nossos joelhos se dobram somente para o Pai, para o Filho e para o Espírito Santo do Senhor. Aplauda a Deus pela Bíblia Sagrada e glorifique ao Senhor pelas Sagradas Escrituras. Em 2 Pedro, capítulo 1, versículo 21, leia, por favor, para mim, meus irmãos, a palavra de Deus para a glória do Senhor. 2 Pedro, capítulo 1, versículo 21, diz: Amém. Em 1517, quando houve a Reforma Protestante,
5 bases fundamentais foram feitas para que nunca mais a igreja se desviasse da palavra. E essas bases faz parte da nossa história. E nós precisamos estar com essas regras em nossos corações. Foram 5 pilares, 5 bases. E onde nós precisamos guardar e ensinar os nossos filhos e jamais apartar dos nossos corações essas bases. Bases essas que foram abandonadas pela a igreja do 3º século, se tornou uma igreja longe do Senhor. E para que este erro não acontecesse de novo, então os nossos irmãos lá de 1517, eles estabeleceram, nunca mais vai acontecer isso com a igreja de Cristo Jesus. Então nós vamos colocar regras, 5 regras é o suficiente, chamado de solas, do latim. E aí uma delas era o quê? Somente a Escritura, sola Escritura, ou seja, somente a Escritura, ela é o suficiente para sermos educados e saber que Deus fala através da Bíblia Sagrada. Olha para o irmão que está do seu lado e diga, não esqueça dessa regra. Somente a Bíblia, ela é suficiente. Louvado e engrandecido seja Deus. Eles colocaram outros pilares. Glória a Deus, somente a fé, sola fé. Somente pela fé. A salvação vem ao homem pela fé e não pelas obras. Eles colocaram somente a graça, favor imerecido. É o amor de Deus incondicional. Você não precisa se apresentar a Deus e querer alguma coisa para agradar a Deus. Não, do jeito que você é, do jeito que você está, Deus, Ele te ama e Ele quer te alcançar. Por isso olhamos o traficante lá fora, nós olhamos o bandido, nós olhamos um monte de coisa errada, e o nosso olhar é um olhar de Cristo Jesus. Há salvação para este homem, porque experimentamos a graça do Senhor também. Esses pilares não podem ser abandonados. Somente a Escritura, sim, só ela é o suficiente. É pela fé, não há outro caminho, somente a fé. É pela graça, favor imerecido, amor incondicional. E as 2 últimas regras sola. Somente Cristo Jesus é o nosso Senhor e Salvador. Foi na cruz do Calvário que Ele morreu, derramou sangue, e somente Ele é o nosso Salvador, não há outro. E para terminar, a última sola, a última regra da base, aleluia, do protestantismo, para que a igreja nunca mais se perdesse. Somente a Deus nós adoramos, somente a Deus, o único, o verdadeiro Deus, e não há outro. E a nossa glória, o nosso aleluia, a nossa honra, o nosso corpo, a nossa vontade pertence a Ele. Glória a Deus. Por isso, a palavra no domingo passado é, quando eu aceito Jesus, a minha vida não é mais minha, ela é de Deus. Somente a Deus. Essas regras foram colocadas para quê? Para que a igreja não se perdesse. Mas, infelizmente, a sutileza de Satanás é muito grande. Ele conseguiu seduzir Eva. Foi pela palavra. A palavra persuasiva de Satanás, a palavra maligna, de inteligência, de um ser intelectual, de um ser poderoso. E reverteu algo que Deus tinha colocado e seduziu ela. E disse para ela, não, certamente você não vai morrer. São seus olhos que vão se abrir. E você será conhecedor do bem e do mal, como Deus é. E ela caiu. E fez o marido cair. Contaminou e amaldiçoou a terra. E o diabo continua com as mesmas estratégias. Não pense você, ele é um ser maligno e cruel. Não há salvação para ele. Mas ele é um ser que conhece a Bíblia. Ele é um ser
que dobra os homens. Ele é uma serpente. Serpente, ela fica no cantinho e ninguém vê. Mas ela dá o bote certeiro. Quase não erra. Tem um momento certo para dar o bote. E quando dá, é certeiro. E mata, porque é venenosa, é terrível. Então, ali Eva estava sendo persuadida pelo uma serpente representada por Satanás. E ele não mudou, continua do mesmo jeito. Tentando pegar a igreja de Cristo de uma forma para desviar a igreja do Senhor, da verdade, da palavra de Deus. Olha para o seu irmão e diga, tome cuidado, estude a Bíblia, ame a Bíblia, porque o inimigo faz de tudo para te pegar. Mas olha para o irmão e diga, ele não pega. Diga para ele, diga para ela, porque eu sou lavado e remido no sangue do Cordeiro. E o poder de Deus está sobre a minha vida. E os meus olhos estão abertos. Os meus ouvidos são sensíveis para ouvir. Diga isso para ele, meus ouvidos são sensíveis para ouvir a palavra do Senhor, que é pura, verdadeira, é luz para os meus caminhos. Tira todas as trevas. Quando a luz chega, a treva acaba. Quando há luz, não há treva. Amém, igreja? Aplauda o Senhor e glorifique a Deus. O diabo, ele aproveita situações. Hoje nós estamos num mundo ultramoderno. E o intelectual vai para a faculdade, aprende um monte de coisa, e muitas dessas coisas que ele aprende, ele ensina para outros. E aí vem, de forma sutil, dentro da igreja, tentando reverter a palavra de Deus com aquilo que foi aprendido. Nem sempre tudo que aprendemos na faculdade podemos colocar na igreja. Algumas partes sim, outras não. A igreja, ela não é algo mecânico. Ela não é uma ciência exata. A igreja, ela é estabelecida pela vontade e os desejos de Deus. Ela é totalmente espiritual. Ela é movida pela vontade e o poder de Deus. Por isso, quando nós olhamos, puxa, saímos de um lugar grande, como pregou o pastor Eli, estamos num lugar pequeno, nós não vamos nos entristecer por isso. Por quê? Porque sabemos que o mais importante não é um lugar grande ou pequeno, mas é a presença do Senhor. E o que importa para nós é que, aqui neste lugar, a palavra continua sendo pregada, os louvores continuam sendo entoados, e nós vamos continuar sendo sensíveis à voz do Senhor, e glorificar ao nosso Deus eterno, o nosso Pai, o nosso Cristo, ao Espírito Santo, e cada dia mais aprendendo e aprendendo com o Senhor, através das Sagradas Escrituras. A igreja é um ser espiritual, Deus, Ele trabalha de uma forma especial com a sua igreja. O mundo pode estar acontecendo um monte de coisa que está acontecendo, mas a igreja, ela é controlada pelo Deus eterno. Ele é o Senhor dessa igreja, Ele é o Senhor da minha vida, Ele é o Senhor da minha família, Ele é o Senhor dos meus filhos, Ele é o Senhor de tudo que tem na minha mão e Ele é Senhor de tudo que está sobre a sua mão. Ele é Deus. Ele é absoluto, Ele é poderoso, Ele é tremendo, Ele é o Senhor. A Bíblia Sagrada diz que a sua voz é como voz de um grande trovão, que abala a terra, que abala a parede e que abala o chão, abala o céu e a estrela e o sol. Este é o nosso Deus. Aleluia, glorificado é o Senhor. Mas tem linguagens atualizadas nos dias de hoje, como empatia. Muita gente usa, não é, empatia? Nós temos que ter empatia, sim, até um certo ponto. Tóxico, né? Muita palavra moderna hoje.
Essa família é tóxica, esse homem é tóxico, essa mulher é tóxica. Então, nós precisamos entender isso, o que está acontecendo dentro da igreja. Porque a sutileza de Satanás para reverter as coisas e tirar a palavra de Deus e pôr essas coisas dentro da igreja tem se tornado um perigo. Então, preste bem atenção, essas palavras são da psicologia humanista. E hoje muitos têm uma mensagem de que a igreja tem que ser humanista. Sim, óbvio que tem que ser. Só que a psicologia humanista é um tanto perigosa. Porque na psicologia humanista, nós temos que aceitar e respeitar o homem do jeito que ele é. E nós não podemos fazer nada, porque tudo está na mão dele. Ele, com as suas atitudes, ele pode reverter. Mas espera aí, aonde que tem erro nisso na palavra de Deus? Tem muitos. E eu quero falar sobre isso nessa noite, com os meus irmãos. Louvado seja Deus. Empatia é quando nós nos colocamos no lugar do outro. Mas eu posso me colocar e viver as experiências do outro nas drogas, na sexualidade? Não. Então eu tenho que ter empatia até certo ponto. Porque as experiências é dele. Porque eu fui lavado pelo sangue do Cordeiro. Ele me tirou do lago do poço. Eu não posso voltar para o poço. Eu não posso voltar para a lama. Eu não posso mais me contaminar. Então é até um certo ponto onde há empatia. Jesus, ele viu a situação do povo, ele se compadeceu, ele chorou e ele disse para os discípulos: vamos orar ao Pai da seara, que mande trabalhadores, pois grande é a seara e poucos são os ceifeiros. Poucos são os obreiros, poucos são os pastores. Nem todos querem se envolver, nem todos querem, temos que orar a Deus. Grande é a seara, grande é o trabalho. Jesus se compadeceu do povo. Jesus chorou. Jesus se compadeceu quando viu que Lázaro morreu. Mas até certo ponto, ele não podia ter as experiências e viver as coisas dessas pessoas. Assim é a igreja. Nós estamos aqui para se colocar no lugar do outro. Sim, para atrair essas pessoas e mostrar para eles um caminho. Mas nós não podemos passar a mão na cabeça do pecador e dizer: continua desse mesmo jeito, está tudo certo. Você é humano, você está no controle de tudo e um estralar de dedo você resolve tudo. Não, não. Quem resolve tudo é Jeová, poderoso, Deus de glória, Deus de guerra. Aquele que tem o poder de mudar a sua história, a minha história. Aquele que tem o poder de reverter um quadro que é irreversível, que os médicos dizem não tem jeito. Para Deus tem jeito. É quando nós falamos para a pessoa: não, não vai viver dessa maneira não, porque existe um caminho para você, diferente e especial. Este é o caminho, Jesus é a verdade, Jesus é a vida, ninguém vem ao Pai, senão por Cristo Jesus. Não há outro caminho não, há um caminho verdadeiro, há muitos caminhos por aí, mas eu quero te dizer que há um caminho soberano, excelente. Já dizia Paulo, é o caminho do amor. Mas aí é o perigo, porque estamos vivendo um momento em que a igreja, se não ter a Bíblia Sagrada como a sua regra de fé, ela vai cair nessas conversas e vai deixar a Bíblia de lado. Aprendemos coisas na faculdade, aprendemos coisas tremendas, mas a palavra de Deus é a nossa direção. A palavra de Deus é que é o nosso guia verdadeiro. Quantos jovens vão para a faculdade e se perdem na faculdade? Quantos jovens vão para a faculdade, saem da faculdade orgulhoso, prepotente? Tinha que sair humilde, de continuar simples. Por quê? Porque a palavra de Deus nos ensina dessa maneira. Quantos chegam na faculdade e se perdem totalmente na faculdade? Nossa, estou aprendendo tantas coisas boas, que coisa maravilhosa. E você acha que esse é o mundo perfeito? Não é.
Toma cuidado, porque o diabo é sutil. E ele está por detrás de muitas coisas. E o objetivo dele é único, a palavra de Deus nos ensina. Ele veio para roubar, para matar e para destruir. Ele destrói família, ele destrói jovens, destrói casamento, destrói sonhos. Esse é o papel dele. Veio somente para roubar, para matar e para destruir. Mas louvado seja Deus, que no livro de João, capítulo 10, versículo 10, a palavra de Deus vai dizer que Jesus ele veio para dar vida e vida em abundância. Enquanto um vem para destruir, Jesus vem para reconstruir. Enquanto um vem para matar, Jesus vem trazer vida. Louvado seja Deus. Quem tem vida aqui, levanta a mão e glorifica o Senhor. Exalte a Deus, glorifique a Deus pela vida. Aleluia, glória a Jesus. A Bíblia Sagrada, ela é suficiente, não precisamos de mais nada, a não ser a Bíblia Sagrada. Ela é a nossa regra de fé. Não vamos nos perder com conversas estranhas, é a Bíblia Sagrada que temos que ouvir. Não vamos nos estranhar quando vier uma palavra dura de exortação. Oxa, o apóstolo foi muito duro. Meu Deus, não precisava ser desse jeito. Glorifique a Deus por uma palavra de exortação, porque é a palavra do Senhor. Glória a Jesus. Glorifique a Deus. Aleluia, porque a palavra está aqui e ela tem um objetivo. Qual é o objetivo da palavra de Deus? É de ensinar a sua igreja a servir a um Deus verdadeiro, é ensinar a igreja a obedecer um Deus real, absoluto. É Ele, e não tem mais nada além dEle. A Ele a honra, a Ele a glória, a Ele o louvor. Tudo é para Ele, tudo é dEle. Ele é merecedor de todas as coisas. Aleluia, quem está entendendo é dessa maneira. Não adianta brigar, não, mas calma aí, é relativo. Não tem nada de relativo não, é absoluto. Ele é absoluto. Ele é o Senhor da glória, Ele é o Deus da luz, aleluia, Ele, todas as coisas é para Ele. Louvado seja o Senhor. Algumas pessoas, algumas igrejas modernas, têm colocado igreja como a nossa, como uma igreja tóxica. O que é ser uma pessoa tóxica? É uma pessoa com seu comportamento, com as suas ações, com as suas palavras, ela magoa o outro. Há maldade nela. É uma pessoa que só pensa nele, há egoísmo. Tudo de ruim é uma pessoa tóxica. Numa família pode ter alguém tóxico. E ele vai contaminar toda a família. O tóxico é aquele que ele é agressivo. Ele é vingativo. Ele oprime. Há maldade nele. E estão dizendo por aí que tem muitas igrejas tóxicas por aí. E talvez o nosso jeito de pregar aqui, eu seja uma pessoa tóxica. Talvez o nosso jeito de conduzir essa igreja é uma igreja tóxica. Mas nós lemos a palavra de Deus. E eu falo para os irmãos, quem nos ensinou a exortar a igreja? Vamos ler de novo a palavra? Lá em 2 Timóteo, glória a Deus, capítulo 3, versículo 16 e o 17. A igreja lê e a igreja pensa. Porque a palavra de Deus não é só para você ouvir, é para você pensar. É para você refletir. Lê, por favor, em nome de Jesus. Só até aqui, tá bom. A palavra de Deus, a Escritura Sagrada é divinamente inspirada, proveitosa para ensinar, para repreender, para corrigir, para instruir em justiça.
Se eu corrijo, eu não sou tóxico. Pelo contrário, eu sou obediente à palavra do Senhor. Uma igreja que não corrige, que a pregação é tudo light, se pode tudo, a liderança frouxa. Há uma igreja falha. Há uma igreja que está se desviando da palavra do Senhor. Satanás tem o seu jeito de trabalhar. Não vou ficar neste lugar. Os irmãos acham que é o melhor que todos. Não vou ficar neste lugar, tem que ser do meu jeito as coisas. Não é e nunca será do seu jeito. Tem um livro perigoso, aonde tem muitos líderes lendo, que o autor desse livro é casado com uma psicóloga, ou é filha, a psicóloga é filha dele. E é um livro que aponta as igrejas tóxicas, que aponta os pastores agressivos. Tem pastores agressivos? Tem. Que são doentes, talvez não foram transformados pelo Senhor. E que vive corrigindo, brigando, prejudicando as pessoas, perseguindo pessoas. Não é o nosso caso. Nós não perseguimos ninguém aqui. Não é o nosso caso. Nós usamos a Bíblia para correção. E a Bíblia é sagrada. Nós não usamos aqui de estratégia, pessoalmente, da nossa visão, para tentar corrigir alguém. Não, usamos a Bíblia sagrada, como a Escritura nos ensina, que ela é apta para isso. Não há erro na Bíblia sagrada, meus irmãos. Ela é infalível, não há falha, ela é certa para correção, ela é ideal para a educação da igreja, ela é excelente para uma transformação numa sociedade corrupta, ela é excelente. Amém, igreja? Pode pôr o livro. Tome cuidado ao ler esse livro. Muito cuidado. Uma igreja chamada Tov. Tov é hebraico, que significa bom. Uma igreja chamada boa. Pode tirar, minha irmã. Este livro é de um autor americano. Este americano é um homem que diz que há erros na Bíblia Sagrada. Erros históricos. É um homem que não acredita que a Bíblia Sagrada ela é inerente. Ele acredita que a Bíblia ela não é infalível, ela é falível. Ele acredita que a Bíblia Sagrada não é suficiente. Aí, nós estamos falando de um americano que nos Estados Unidos escreveu esse livro e foi contra um monte de igreja, como a nossa aqui. Ele prega uma igreja light, uma igreja que tudo pode, que tudo é certo, que nada está errado. Ele influencia pessoas do mundo inteiro com este livro, com essa pregação. E aqui no Brasil, no estado de São Paulo, está cheio de igrejas como esta. Hoje tem as igrejas dos homossexuais. Hoje tem igreja para tudo que você imaginar tem lá dentro. Tem igrejas de luzes, escura, preta. Igrejas parecendo, Deus me perdoe pelo linguajar. Né, uma festa mundana, né, de luzes vermelhas e tal. É aquele negócio todo. Cada um é cada um, mas espera aí. A Bíblia Sagrada, ela é a nossa regra de fé. Está na Bíblia isso aí? Não está. Então, espera aí, isso aí é modinha. Essa mensagem que esse homem está pregando, que tudo pode, tudo é assim e tem que ser dessa maneira. Não, não. A Bíblia diz que não é desse jeito. Por isso nós precisamos
continuar a estudar a Bíblia Sagrada. E quando houver uma palavra dura aqui neste lugar, não estranha não. Glorifica a Deus pela palavra de correção, porque esta prova que é uma igreja que cumpre a palavra do Senhor. Não é igreja tóxica, pelo contrário, é uma igreja abençoada pelo Senhor. Olha para o irmão e diga, quando uma palavra vier dura, uma exortação, glorifique a Deus. É um sinal de uma igreja viva e igreja verdadeira de Cristo Jesus. Aleluia, glória a Deus. Nós sabemos que existe sim pessoas tóxicas. Líderes talvez também. Mas membros também. Não é só os líderes que machucam a igreja. Membros também machucam os líderes. Moisés, por exemplo. A igreja de Moisés era terrível. Pensa num povo difícil. Eram os hebreus. Eram os israelitas no Egito. Moisés já tinha um problema. Por quê? Ele foi criado pela filha de Faraó. Ele era estudado, diferente dos irmãos dele. Ele foi preparado para ser príncipe. Moisés era prepotente, era duro. Ele foi treinado para ser faraó, sem moleza, naquela regra de disciplina terrível. Os escravos abanavam faraó no calor. Vestia ele, lavava os pés dele. Colocava o ouro no seu dedo, um bracelete na sua mão, seu punho, colocava a sua roupa, preparava a sua cama. Era rei, era faraó. Tinha escravo para tudo, para comer, para tomar banho, para fazer tudo que você possa imaginar, tinha escravo. Moisés foi treinado para ser assim. Moisés chegou dizendo para o povo, Deus me enviou para libertar vocês do Egito da mão de Faraó. Já sofreu ali grande preconceito, mas você, quem é você? Moisés teve muita dificuldade com o povo. Tirou o povo do Egito, passou pelo Mar Vermelho, no seco, enquanto o Faraó e o seu exército foram afogados pela mão poderosa de Deus que fechou o Mar Vermelho. Grandes milagres aconteceram no deserto, 40 anos de milagre no deserto, e o povo só murmurando, o povo só reclamando, nada agradava o povo. Tudo reclamava, mais Moisés, você tirou a gente do Egito, mais Moisés, você fez isso, mais Moisés, vamos morrer aqui no deserto, pelo menos lá no Egito tinha sepultura, mas vamos morrer aqui no deserto, Moisés, estou cansado de maná, não aguento mais, eu quero carne, eu quero algo diferente. Era só reclamação ao ponto que Moisés deixou de entrar na terra prometida por uma igreja tóxica. Pelo um povo rebelde, que ele perdeu a paciência e pecou diante do Senhor. Os irmãos estão entendendo a mensagem hoje? Todos nós somos humanos e somos falhos, ninguém é perfeito. Os líderes, como os membros também. E todos nós estamos aqui para aprender. Olha para o irmão e diga, você está aqui para aprender. E usamos a Bíblia Sagrada para vos ensinar. Aplauda ao Senhor e diga, obrigado Deus pela Bíblia Sagrada. Cristo, como Paulo, como os apóstolos, sofreram muito com a perseguição. Os irmãos leram aqui no domingo passado o que Paulo passou, chicote, tantas perseguições, naufrágio e tudo mais, serpente que o picou, venenosa, e era esbofeteado, e era expulso da cidade, apedrejado. Olha que situação! Olha que pessoas, que grupo. Jesus também, ele passou pela mesma situação.
foi expulso da cidade. Quando leu o livro de Isaías, ele disse: Deus, o Espírito do Senhor Deus está sobre mim. O Senhor me enviou para quebrar as correntes, para abrir as algemas, para quebrar as cadeias e trazer em liberdade aqueles que estão aprisionados. O Senhor me enviou. E o povo olhou e disse: mas esse não é filho de José e de Maria? O Nazareno? Quem é este? Quem é esse para dizer isso? O expulsaram da sinagoga, o perseguiram. Mas em meio a tudo isso, ele continuou o seu bom ministério. Ele continuou fazendo a vontade de Deus, com um amor incondicional. Ah, esse povo é muito rebelde, esse povo é terrível, eu vou perder a minha graça, a minha salvação por causa desse irmão, pelas coisas que ele está fazendo. Até que ponto ser uma pessoa tóxica dá para conviver e andar com ele? Até que ponto nós temos que suportar tudo isso e continuar o evangelho do Senhor? Até que ponto nós vamos estar forte o suficiente para aguentar tantas coisas? É aí que vai entrar o poder divino de Deus para nos sustentar. É por isso que a oração é fundamental, o povo orar. É por isso que ler a Bíblia Sagrada e ter ela como a sua regra de fé, e somente a Bíblia, ela é o suficiente para te fazer forte, para fazer uma igreja forte sobre essa terra. Pedro, ele falhou quando ele negou a Jesus. E Jesus já tinha falado que ele o negaria. E antes do galo cantar, não foi isso? Ele negou 3 vezes Jesus. Ah, mas eu te conheço, já vi você andando com Jesus. Você os discípulos, não, eu não, você se enganou. Sou eu não. Não conheço Jesus, não sei quem é ele. Pedro que andava, Pedro que dizia que amava, que jamais alguém tocaria em Jesus. Ah, mas você fala igual ele, você tem a linguagem dele, você é discípulo dele. Não sou, não. Negou 3 vezes Jesus. Jesus foi crucificado. Seus discípulos onde estavam? Abandonaram, ele ficou sozinho na cruz do Calvário. Só, abandonado. Às vezes parecemos que somos só, não é? Temos uma igreja, temos amigos, temos pastores, mas às vezes nos encontramos só. E isso é assim. E acontece. Jesus estava ali sozinho. Morreu, ressuscitou, glória a Deus. Aí agora ele se apresenta para os discípulos com um corpo glorioso. Anda 40 dias, 40 noites com os discípulos, ensinando os discípulos sobre a palavra de Deus. Chega para Pedro na frente de todo mundo, de todos os discípulos, e pergunta: Pedro, você me ama? Senhor, tu sabe o quanto eu te amo. Apacenta a minha igreja. Na frente de todos os discípulos, dos apóstolos. Pela segunda vez: Pedro, você me ama? Senhor, tu sabes que eu te amo. Jesus fala para ele: apacenta a minha igreja. Na terceira vez, um constrangimento agora. Ele ficou envergonhado, Pedro. Ele se sentiu mal. Jesus era tóxico? Porque deixou Pedro mal? Jesus era tóxico porque perguntou 3 vezes para Pedro na frente de todo mundo? Porque ele não amou? Ou se ele ama? Questionou a Pedro: você me ama, Pedro? Na terceira vez, quando ele pergunta, Pedro se entristece e diz a palavra do Senhor. E Pedro, com a voz amargurada, entristecida, ele fala: Senhor, tu sabe de todas as coisas. Tu sabe que eu te amo. Aí Jesus fala para ele: então, apacenta a minha igreja. Muitos irmãos pensam que, como ele negou Jesus 3 vezes, então agora Jesus está cobrando dele
está se vingando dele, e por isso está perguntando para ele 3 vezes se ele ama, mas não era. Jesus depois vai ensinar na própria Bíblia Sagrada o porquê perguntou para Pedro 3 vezes se ele o ama. Porque Pedro seria crucificado também como Jesus foi. E Jesus então estava preparando Pedro, se você me ama, olha para o irmão que está do lado e diga, você ama Jesus? Aí Jesus disse para ele, se você me ama, você vai apacentar a minha igreja. E não importa o que vai acontecer com você no futuro. Se você me ama, como você diz, você tem que estar preparado para as coisas que vão acontecer. Não são coisas boas, não, são coisas terríveis. Mas você me ama, Pedro. Então continue firme neste amor. Porque, como diz na palavra do Senhor, aleluia, lá no livro de Apocalipse, na igreja, aleluia, da Ásia Menor, se eu não me engano, para Esmirna, aleluia, ser fiel até a morte, meus irmãos. Olha, vão prender vocês, vão bater em vocês, vocês serão perseguidos, não vão dar um trabalho para vocês vão ficar desempregados, vão passar por dificuldade, vão passar por fome, mas se vocês forem fiéis até a morte, eu, Jesus Cristo, dar-te-ei a coroa da vida, a coroa da salvação. Vocês podem morrer nessa terra, abandonado e largado, mas terão uma vida gloriosa ao meu lado no paraíso. Olha para o irmão e diga, ser fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida. Glória a Jesus. Jesus pergunta e deixa Pedro numa situação desagradável. Jesus não é tóxico. Jesus é o ser mais maravilhoso deste mundo. Quando um pastor trazer uma mensagem dura na Bíblia Sagrada, analise, vê o que ele está falando está na Bíblia. Faz como os irmãos lá, em Bereia, não é? Que quando Paulo pregava, eles abriam a Bíblia. Vamos ver se o que Paulo está dizendo está aqui mesmo, nas Escrituras. Paulo está dizendo isso mesmo? Tá, então glória a Deus, é homem de Deus. Nessa igreja aqui, nós usamos a Bíblia Sagrada como regra de fé. Nessa igreja aqui, por mais simples que seja a nossa pregação, por mais simples que nós somos, nós nos esforçamos para trazer uma mensagem puramente bíblica para vocês. Então, quando houver uma palavra dura, levante sua mão e glorifique a Deus, porque isso é um sinal de uma igreja séria, e não de uma igreja tóxica. Amém? Jesus, o Jesus amado, o Jesus maravilhoso, ele viu um comércio na casa de Deus, e ele não aceitou aquilo, ele gritou. Pensou Jesus gritando, que espanto, com raiva, né? Porque os irmãos não estavam entendendo, estavam fazendo da igreja um comércio, não estavam conseguindo entender o que era a casa do Senhor. E Jesus fala, esse lugar aqui foi constituído como casa de oração, sacrifício ao Deus eterno e divino. Mas o diabo usa de tantas estratégias para entrar dentro da igreja e nos afastar da palavra do Senhor. Meu irmão, glorifique a Deus pela palavra. Meu irmão, exalta o Senhor pelas sagradas escrituras. Ela está aqui em nossas mãos e nós não vamos nos desviar dela. Qual é a palavra? Quem é o pregador? Está pregando a Bíblia Sagrada? Louvado seja Deus. Glória a Deus por isso, pela palavra do Senhor. É uma igreja como essa, e como tantas outras que tem pregado a palavra do Senhor, que tem se esforçado para ensinar a Bíblia, e que os irmãos precisam entender. Há um cuidado, há uma educação, e educamos para que a igreja se torne forte. Ensinamos a igreja para que os irmãos estejam estruturados na palavra, não no homem, não em moda, não em movimentos religiosos, mas em Deus, em Cristo Jesus. Por isso, quando os irmãos
Na Reforma Protestante, eles falaram, vamos colocar aqui 5 regras. Eles estudaram, eles foram inspirados por Deus. E eles falaram, olha, tem coisas que nós não podemos abrir mão. E uma das coisas que nós não podemos abrir mão, nós temos que ensinar isso para os nossos irmãos em Cristo Jesus. Jamais abrir mão das Sagradas Escrituras. Pode o rei falar, pode o papa falar, pode o presidente falar, mas a última palavra é de Deus. E eu vou ouvir a palavra de Deus é nas Sagradas Escrituras. Não precisa um profeta se levantar, falar em línguas estranhas, pular e dizer, eis que Deus diz assim, eis que diz o Senhor. Não, não, a palavra de Deus é a palavra do Senhor. Aqui está a verdade, aqui está a regra, aqui está o caminho que temos que seguir. Aleluia, a porta é larga lá fora e muitos vão por ela, mas dentro da casa do Senhor a porta é estreita, é estreitinho, não pode fazer tudo o que quer. Ah, glória a Deus por isso, louvado seja o Senhor. Então se nós pregarmos a palavra de Deus e dizer, está errado isso, Deus não aceita isso, ah, mas o meu presidente aceita, ah, o meu país aceita, mas Deus não aceita. Prefere obedecer a Deus ou o seu presidente? Prefere obedecer a Deus ou o seu país? Eu prefiro obedecer o meu Deus. Quando nos deparamos com, em outros países, culturas diferentes que ferem a palavra de Deus, nós ficamos com a palavra de Deus. Na África foi este o problema. Pastores que davam ceia. Pastores que liam a Bíblia. Mas tinha 3, 4 mulheres. Essa noite eu vou dormir com tal. A noite que vem vai ser com a outra. E aí fazer o rodízio com as mulheres. 30 filhos. Pregando a palavra de Deus e dando ceia. Quando eu cheguei lá, espera aí, meu irmão, está errado isso aí. Está errado isso aí, eu não aceito isso não. Porque a palavra de Deus diz assim, o homem de Deus tem que ser marido de uma só mulher. Então, meu irmão, se você não pode mudar, se você não pode abandonar suas mulheres, então você não serve para ser o pregador, você não serve para ser o pastor dessa igreja. Vamos levantar jovem que tem a mentalidade de que vai obedecer a Bíblia e não vai obedecer a cultura do seu país. E assim fizemos. Tiramos os anciãos, tiramos os irmãos que não queriam obedecer a Bíblia e colocamos aqueles que querem obedecer a Bíblia. E estamos caminhando lá para a glória de Deus. Aplauda ao Senhor. Cuidado, Satanás é sutil, é uma serpente, está estreita, está escondidinho, pronto para dar o bote. Mas ele não vai dar o bote numa igreja de Deus, porque a igreja de Deus é uma igreja que ora, é uma igreja que tem visão, é uma igreja que tem sensibilidade, ouve a voz do Senhor e vai obedecer quem? A Deus, vai obedecer ao Senhor. Amém, meus irmãos? Essa é a minha palavra para vocês nessa noite. Essa é a minha palavra para a sua família. Essa é a minha palavra da parte de Deus para o seu casamento. Essa é a palavra de Deus para o nosso relacionamento. Essa é a palavra de Deus para você educar os seus filhos. Essa é a palavra de Deus para você, glória a Jesus, ficar firme no Evangelho, atento com as mensagens que ouve, atento com o livro que vai ler, e não se confundir, e saber que o caminho é este. Esta é a vontade do Deus eterno, é isso que Deus faz. E ficar esperto, porque o diabo é astuto, terrível, veio para destruir, mas Jesus, Ele veio para mudar a nossa história, de uma forma sobrenatural e excelente. Vamos levantar em nome de Jesus. Glória a Jesus. Nessa noite, Deus coloca no meu coração para orar por 2 pessoas. E eu vou chamar essas pessoas para vir aqui na frente, uma de cada vez. Glória a Jesus.
Pastores que estão aqui hoje, vem aqui no altar, em nome de Jesus. Todos os pastores. Os 2 presbíteros da igreja, vem aqui no altar. Os pastores e os presbíteros. Glória a Jesus. Todos os presbíteros, todos os pastores que estão aqui. Deus nos chamou para uma obra. Aleluia. E a obra é essa, de fazer a vontade de Deus, do nosso Pai. E uma das coisas que nós fomos chamados para fazer é orar pelos enfermos, para que haja cura na vida dos enfermos. Uma coisa que nós fomos chamados para fazer é usar de autoridade que Deus colocou em nossas mãos para expulsar demônios, para sermos usados nessa terra, porque somos luz deste mundo. Uma coisa que nós temos que entender é dar honra a quem tem honra e jamais se levantar contra os ungidos de Deus. Por que eu estou falando dessa maneira? Porque a igreja anda se perdendo. Não essa, muitas por aí. Essa mensagem que eu trouxe nessa noite é de fazer todo mundo igual. Não, nem todos somos iguais. O nosso chamado vai nos diferenciar um dos outros. Somos todos iguais em Cristo Jesus, sim, mas temos um chamado de Deus. Fomos chamados para um ministério. E por esse chamado seremos cobrados. Todos nós vamos ser cobrados. E por isso assumimos o nosso ministério com muito amor, com muita dedicação. Por mais que somos homens humanos e falhos, mas procuramos e queremos nos esforçar para dar o melhor ao nosso Deus. E este é o nosso papel. E é o papel em que ensinamos a igreja a caminhar desta maneira. Outros líderes vão surgir, outros obreiros vão aparecer, outros pastores, outros homens de Deus, porque esta é a obra do Senhor. É assim, não para. Até que Jesus vem e nos leve, nos tire deste mundo de tribulação, desse mundo sujo. Mas podemos andar neste mundo sujo e não nos sujar. Como muitos animais que entram na lama, mas não sujam suas penas. Continuam brancas. Estamos inseridos no mundo de pecado, mas neste mundo eu tive uma visão, há muito tempo atrás. E na visão eu via, quando eu voltava, eu via um monte de luzes na terra. Uma terra escura, sombria, mas picos de luzes. E Deus me falava, esta é a minha igreja, que está no mundo de trevas, mas ela é luz, ela jamais se apaga, ela continua a brilhar em meio às trevas. E vai chegar uma hora que Ele vai buscar e tirar a sua igreja deste lugar. Por isso, eu quero chamar a irmã Cida para vir aqui nessa frente, neste lugar, que está com um problema no fígado, e que vai ter que fazer exames, e vai ter que abrir mão do trabalho por essa enfermidade. Mas nós estamos aqui como homens de Deus para orar e para curar essa mulher no nome de Jesus Cristo. Porque a igreja de Jesus é a igreja de milagre. É a igreja que o milagre acontece. E um sinal da igreja viva é onde há milagre. O sinal de uma igreja que não é tóxica é onde há milagre, é onde há vida. E nós vamos orar por ela, declarando uma cura em o nome de Jesus Cristo. E a igreja estende a sua mão para cá.
no nome do Senhor. E os pastores e os presbíteros estendem a sua mão em direção à irmã Cida, e nós vamos orar por ela, em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo de Deus. Eu declaro a bênção de Deus na tua vida. Eu te curo em nome de Jesus Cristo, pelo poder que há no nome de Jesus. Todos os órgãos dessa mulher, este fígado seja curado para a glória do nome do Senhor. Nós repreendemos em nome de Jesus Cristo, e pelo poder da fé da oração, nós declaramos a cura. Seja curada minha irmã, em o nome de Jesus, em o nome de Jesus. Oh glória, pode voltar para o seu lugar. Irmã Lívia, vem aqui na frente em nome de Jesus, para a glória do Deus eterno, porque Deus, Ele é fiel, e Ele opera milagres e maravilhas, em o nome de Jesus. Deus de poder, Deus de glória, eu oro pela vida desta mulher, para tirar todo tipo de enfermidade, labirintite sobre a vida dela, ocasionada, Senhor a Deus, pela gravidez. Em o nome de Jesus, como surgiu do nada, vai embora também, mas não será do nada, será no nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus, em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo. Nós curamos e repreendemos esta enfermidade da sua vida no dia de hoje, para a glória do nome de Jesus. E a igreja diga amém, amém, amém. Oh glória, louvado é o nome de Jesus, louvado é o nome de Jesus. Aplauda o Senhor, dai glória a Deus, glorifica o nome de Jesus. Aleluia, aleluia, aleluia. Deus da glória, toma a tua igreja em tuas mãos, cura todas as enfermidades, limpa, Deus eterno, toda mágoa no coração. Deus, tira da mente, ó Pai, dos meus irmãos, Senhor, todo tipo de retaliação, em o nome de Jesus. Ora a igreja, apresente em oração a tua vida, este ministério, esta comunidade Moriá, em nome de Jesus. Visita, Pai, as nossas igrejas, Senhor, lá em Portugal, o pastor João Rodrigues, Senhor, e sua família, a missionária Válbia, a Vivian Kennedy e a minha irmã Raquel, em nome de Jesus. Visita, Pai, esta família lá naquele lugar, e opera, faz milagres extraordinários naquele lugar, naquele país, Senhor. Meu Deus, toma a África em tuas mãos, Senhor da glória. O Senhor conhece, Pai, a nossa preocupação, a Deus, e a vontade de ajudá-los mais e mais. Toma em tuas mãos, Senhor, a pastora Clarice, toma em tuas mãos o pastor Zacarias, toma em tuas mãos, ó Pai, as igrejas da África, as igrejas de Moçambique, as igrejas do continente africano. Meu Deus, toma, Pai querido, a igreja de Petrolina em tuas mãos, pastor Eduardo, Senhor do Pernambuco, toma em tuas mãos, faça e realiza a tua vontade no meio daquela igreja. Tira, Pai querido, todo tipo de obstáculos, Senhor. Toma a vida do pastor Geroaldo, da pastora Fabiana, meu Deus, da igreja, Senhor de Pernambuco, Pai eterno, de Recife. Toma em tuas mãos os teus servos, Senhor, que tem orado e que faz parte dessa comunidade. Não temos ouro, não temos prata, mas servimos o Deus do ouro, mas servimos o Deus da prata. Oh, Raicalabaxere, Ripalabaxere, Cantalabas. Deus, sopra com o teu vento, Pai eterno, sobre essas igrejas, Senhor, e opera um milagre. Deus, assim como a
comunidade Moriá, neste bairro, no Figueira Grande. Sopra, Deus, sobre nós, um vento do céu, da tua glória, sobre este lugar. Rai calabaxe, ri palabaxe, rai calabaxe. Tu és o Deus da glória, e tu estás sobre o céu. Eleva os meus olhos para o monte, da onde me virá o socorro. O meu socorro vem do Senhor, que fizeste o céu e a terra. Racalabaxe, ripalabas. Racalabaxe. Vem com teu poder sobre nós e cura, Pai. E limpa, Deus, todas as feridas. Põe as tuas mãos em nossas cicatrizes. Põe as tuas mãos, Senhor, sobre a nossa alma. Oh, aleluia, meu Deus. Toma a tua igreja e batiza ela com teu Espírito Santo. Aquele que não é batizado, entra, Pai, na casa do meu irmão, na casa da minha irmã. Renova a vida dele, renova a vida dela. Oh Deus, entra com poder e glória neste lar, com a tua harmonia, com teu calor, com teu Espírito Santo. E muda, Pai eterno, tudo, Deus eterno. Como o Senhor tem mudado nesse ministério, estamos em mudança, Pai. Faça isso nos meus irmãos, nos relacionamentos deles, Senhor, para a glória do teu nome, para a glória do teu nome, para a glória do teu nome.